Meu nome é Andrea Borges, eu sou psicóloga clínica escolar e dentro da clínica eu também trabalho com orientação e treino de pais. Nossos filhos, eles não vêm com manual, né? Pra gente saber o que a gente deve fazer diante de qual situação. E a gente vai aprendendo no convívio com eles que só amar não basta. A gente precisa canalizar o nosso amor para algumas técnicas para que a gente seja bons preparadores emocionais. E é por isso que eu vim aqui hoje conversar com você. A gente quer muito mais que nossos filhos sejam inteligentes, obedientes. A gente deseja que eles consigam lidar com os desafios da vida, que eles resolvam problemas, que eles consigam ser bons amigos, que eles mais tarde casem e que eles consigam ser bons pais. A gente também quer que ele consiga encontrar o talento dele e consiga contribuir com a sociedade, né? E é sobre isso que eu venho trazer para vocês. A primeira coisa que a gente precisa fazer é nós sermos referência dos nossos filhos para como ser bons preparadores emocionais. É a gente que precisa ser modelo para que nossos filhos sejam inteligentes emocionalmente. E embora a gente construa diversas dinâmicas, né, dentro de casa, para que a gente consiga interagir com nossos filhos, né, em bons momentos, né, assistindo filme, na hora da refeição, né, isso tudo é muito importante. Mas principalmente para sermos bons preparadores emocionais, o grande segredo é o modo como a gente interage com nossos filhos justamente diante daquelas situações de crise, de conflito, quando eles mais precisam de exemplos e modos, né, de referência para que eles consigam construir a bagagem deles de lidarem com as problemáticas da vida. Um pai que ele é preparador emocional, ele não vai ter como objetivo, na hora de uma interdição de conflito, o comportamento da criança. Ele vai ter como objetivo, né, a transmissão de valores. E para a gente conseguir isso, a gente vai precisar mexer numa esfera que por muito tempo ela foi bem negligenciada, porque é a emoção. É bom lembrar que a família, ela é a primeira escola na preparação emocional da criança. E o pai, que ele é inteligente emocionalmente e consegue, né, ser modelo para o seu filho, ele consegue perceber a emoção da criança, ele consegue compreender por que o filho está passando por aquilo e sentindo aquilo. Ele consegue também acalmar, porque esse é o grande segredo, acalmar para aí sim tomar algumas medidas. Depois de adulto, a gente aprende a fazer isso, né? Sai, toma um pouco de água, vai fazer um esporte, vai fazer uma corrida, vai cozinhar, né? A gente sabe que a gente precisa canalizar as nossas emoções e depois de tranquilos a gente precisa decidir. Mas as crianças, elas não têm repertório de comportamento para que elas consigam fazer isso. E nós, como pais, somos modelos e a gente vai instruindo a eles a criar essas estratégias. Lembrando que um dos grandes problemas hoje, né, que a gente mais encontra nessas crianças são a falta de habilidade, né, em controlar os impulsos, em adiar gratificações, lidar com situações de estresse, lidar com situações frustrantes, né, quando os amigos acabam colocando eles de lado em um determinado ambiente, né, lidar com a frustração, ela é necessária, os desafios fazem parte da vida e a gente precisa saber lidar com as nossas emoções para a gente conseguir decidir sobre como agir. Isso a gente vai estar ensinando nossos filhos a lidar com os altos e baixos da vida, que não tem como a gente evitar com que eles se frustrem, com que, né, a vida é feita de desafios. Quando uma criança ela se comporta mal, é porque essa foi aquela estratégia que ela encontrou, né, dentro do repertório que ela tem de comportamento para alcançar um objetivo, para resolver um problema. E existem diversas teorias que nos ajudam a nos debruçar um pouquinho sobre isso. Por exemplo, a comunicação não violenta, a disciplina positiva, a inteligência emocional, elas partem do princípio de que todo comportamento que é inadequado traz dele existe uma necessidade da qual ela não está conseguindo lidar, uma necessidade da qual não foi atendida ou que está sendo frustrada. Então é por isso que a gente usa o modelo do iceberg. Esse aqui é o comportamento problema, é um comportamento inadequado que a criança vai emitir como estratégia para lidar com o problema dela, para ir atrás do desejo dela. E por baixo desse comportamento existem diversas outras situações. Muitas das vezes a gente não dorme bem, está irritado, conseguiu fazer uma atividade, está frustrado. E isso tudo a gente leva essa carga energética para uma determinada situação e quando a gente vê, a gente explode. Compreender que o comportamento da criança não é só aquele comportamento que é manifestado, é um grande passo para a gente conseguir instruir os nossos filhos a lidar com as situações da vida. Ah, meu pai, minha mãe,
sempre esteve comigo, mesmo nos momentos mais difíceis, né? Conseguiu me compreender. Se é essa emoção que a gente quer causar nos nossos filhos, como companheiro, como referência, é óbvio que uma situação de conflito vai ser uma situação escola, onde a gente vai criar intimidade, compreender o outro. Às vezes a gente precisa até ajudá-los a eles a nomear as emoções para aí sim eles resolverem problemas. Muitas das vezes também a gente perde grandes oportunidades de fazer com que nossos filhos resolvam os problemas dele, cada um, né, dentro daquele desafio daquela determinada idade. A gente vai lá e diz, faça assim, faça dessa forma, e na verdade a gente não dá a oportunidade para eles chegarem a algumas conclusões. Então, depois da gente compreender o que é uma situação de conflito e o que é um comportamento inadequado, a gente pode passar para os 4 passos, né, que eles são bases para que a gente consiga ser bons preparadores emocionais. Primeiro passo: demonstre compreensão pela emoção, pelo sentimento que seu filho está sentindo. E nesse momento não é para você impor e dizer, aham, você tá com raiva, né? Não. Você simplesmente chega e diz assim, o que foi que aconteceu? Eu tô notando, eu acho que você tá com um pouquinho de raiva. Ou então eu acho que você tá com muita raiva. O que foi que aconteceu? Perceber a emoção e ter uma abertura para ter a escuta empática, a escutativa, onde eu demonstro curiosidade em entender o que está se passando com ele. Muitas das vezes a gente deixa para lá a situação, ou então a gente pega e diz bem assim, né, quem tem doença desista sem remédio, né? Essas foram frases, né, bem práticas na nossa sociedade. Enfim, e daí o que a gente precisa fazer nesse momento é tentar validar a emoção da criança. Escutar e tentar compreender não significa dizer que eu vou concordar com o comportamento dela. Segundo passo é mostrar empatia sem mostrar concordância. Uma boa dica para esse momento é quando a gente partilha de situações da nossa vida, que você tenha vivenciado o mesmo sentimento ou um comportamento parecido. Que aí você vai naturalizar a situação, mas não necessariamente você precisa concordar. É simplesmente você chegar e dizer, olha, eu também já passei por isso, sabia, meu filho? Olha, na época da escola, quando eu vivenciei, daí você vai. Isso é mais uma coisa, não só escuta, né? O segundo passo, né? Não só escuta desse sentimento, né? Essa curiosidade por tentar entender o que está acontecendo com ele. Como esse outro fato, que é você chegar e colocar, olha, a gente já vivenciou coisas parecidas. Isso cria uma intimidade fora do normal. E o mais interessante é que depois desses passos serem conduzidos de uma forma bem assertiva, esse filho ele vai estar aberto para ouvir você. Por mais que ele tenha ainda aquele comportamento inadequado de fingir que não tá, né? Mas nesse momento ele vai flexibilizar e vai saber que você tá ali pronto para treinar ele para a vida. Quanto menorzinha a criança, mais ela vai precisar de você até para nomear as emoções. Muitas das vezes a criança ela tá irritada, precisa ter um repertório para entender a emoção dela, saber o que está acontecendo no corpinho dela, né? E ao mesmo tempo tentar compreender toda aquela situação. E aí, nesse momento, você é referência para que você consiga conduzir isso. Agora, sempre se certifique. É isso mesmo? Com um tom assim de curiosidade, que isso vai ajudar a nossa relação com o seu filho. E é nesse último passo que a gente pode desenvolver nos nossos filhos a essa capacidade dele prever consequências, né? Então, se você tomar tal tipo de atitude, meu filho, o que vai dar de consequência? Vai dar nisso, nisso, nisso. Nesse momento, o interessante é que a gente consiga instruir nossos filhos a pensar nos prejuízos e benefícios a curto e longo prazo para ele e para o outro. Será que tinha alguma outra forma de você resolver esse problema? Tente explorar. Quanto maior a criança, maior a possibilidade dele de já ter aprendido e repensado sobre o que ele fez. A gente fala sobre conexão antes da correção, justamente por causa disso. Quando eu me conecto, eu deixo ele com o coração um pouco mais maleável para que ele consiga entender, né, todos os valores, todos os princípios da vida que você quer passar para ele nesse momento. Você precisa colocar para ele que o que ele fez foi errado, que a situação em que ele tentou resolver não foi da melhor maneira possível, mas você não precisa ir tão direto assim. Você pega e vai, tá, filho, qual foi as consequências? Tente explorar para ver se ele tem alguma ideia, e se no final das contas ele não tiver ideia, coloque você e diga para ele qual que seria mais possível, a mais necessária nesse momento, e deixa ele implementar. E se de repente isso não for o suficiente, aí sim, você vai lá e coloca para ele, olha, filho, eu acho que da próxima vez você poderia resolver dessa forma ou dessa forma, qual que você acha que é legal? E aí sim ajudar nossos filhos a ser bons solucionadores de problemas.
juntos podem resolver da melhor forma possível. Quanto menor a criança, né, mais ela vai precisar dessa instrução, de tanto ser diretivo de sua parte. Do repertório dele, algum comportamento que ainda seja inadequado, aí você vai ser firme e vai dizer, olha, não, isso aqui você não pode, não deve, você dá escolhas limitadas. Você pode se comportar dessa forma, você pode dessa, e acabou, né? E aí você coloca o princípio.